No programa que se celebra a mulher, o programa Reverso homenageia a trajetória e conquista delas durante os anos. Elas foram essenciais na construção da sociedade que temos hoje, mas você sabe como foi a contribuição de algumas dessas mulheres no crescimento do nosso Estado? Para falar sobre o tema, conversamos com uma das idealizadoras do projeto Diálogos no Tempo, Histórias de Mulheres Capixabas, a historiadora Lívia Rangel. Obrigada pela participação, Lívia. Ei, Bárbara, tudo bem? Eu agradeço também o convite, super feliz de poder falar do projeto um pouquinho. Muito legal. Assim, a gente está buscando entender, né, um pouco do projeto, e Diálogos no Tempo faz parte de um outro projeto chamado Palco História, que busca visibilizar a participação das mulheres na construção do Espírito Santo a partir de um ciclo de debates que abordará histórias de personagens femininas do passado e do presente. Sem querer dar spoilers, mas quais mulheres do passado vocês selecionaram e como foram suas atuações? Bárbara, ótima pergunta. Foi bom você mencionar que o projeto que a gente aprovou na Lei Aldir Blanc, que se chama Diálogos no Tempo, Histórias de Mulheres Capixabas, faz parte, é braço de um projeto muito maior, e eu como pesquisadora, historiadora, junto com uma equipe do audiovisual, a gente vem desenvolvendo desde mais ou menos 2018, e agora a gente encontrou a oportunidade de fazer esse ciclo de debates envolvendo mulheres capixabas do passado, cruzando as suas histórias com trajetórias de mulheres do presente, contemporâneas, que estão atuando em diferentes áreas. Então, a gente tem 6 nomes que foram selecionados a partir de pesquisa, como a minha pesquisa de dissertação de mestrado, outras pesquisas que trabalham com histórias de mulheres e feminismo aqui no Espírito Santo, e são elas, né, mulheres que se envolveram de maneira muito ativa com a política, com a cultura, com a literatura, com as artes, com a educação. Então, a gente tem o nome de Judite Leão Castelo Ribeiro, ela é mais conhecida, ela foi a primeira deputada estadual, mulher que foi eleita deputada estadual, teve 5 mandatos no Espírito Santo. A gente tem a Lídia Bezuché, que era uma intelectual, historiadora, romancista, a Idene Colucci, que ficou muito conhecida por ter escrito um livro de poema, a Maria Estela de Novaes, professora, cientista, naturalista. A gente tem a Maria Verônica da Paz, que é a 5ª mulher que foi envolvida com o movimento negro, professora, psiquiatra, e, para finalizar, a Carmélia Maria de Souza, que era uma importante jornalista, cronista. Então, a gente tem um elenco bem bacana de mulheres do passado para dialogar com essas mulheres do presente. Que legal. Quando falamos, assim, quando a gente reflete sobre a trajetória da mulher e do desenvolvimento do Espírito Santo, a gente pode dizer que são histórias que caminharam juntas? Bom, difícil responder essa questão, porque a gente tem pontos de vistas complexos em relação à participação da mulher na história, o seu protagonismo, o seu envolvimento com momentos cruciais da trajetória, por exemplo, do Estado do Espírito Santo. Mas durante muito tempo a gente teve uma produção historiográfica muito vinculada a um pensamento tradicional, um pensamento convencional em relação a quem eram os atores políticos, os atores históricos dentro da produção do conhecimento historiográfico. Por E isso esses é eram os importante o homens, projeto, né? Claro, por exemplo, a gente tem muito pouco estudo sobre a história do feminismo no Espírito Santo, isso não é gratuito. O fato de as mulheres terem começado a produzir relatos e começarem a reescrever e reinterpretar a história a partir dessa perspectiva feminina, né, da presença da mulher nesses espaços públicos e privados, porque isso se interagem, né, eles se interrelacionam, fez toda a diferença para que os arquivos históricos começassem a falar uma outra linguagem e apontar diferentes caminhos. Então, aqui no Espírito Santo, a gente pode dizer, se a gente for analisar essa historiografia tradicional, as mulheres não estiveram presentes, elas eram sempre figuras secundárias vinculadas a uma figura pública masculina. Mas a partir dessa renovação na historiografia, em que você tem a história das mulheres, a história das relações de gênero, inclusive, né, uma imersão mais forte em relação à história das mulheres e movimento político, social de mulheres a partir da ideologia ou do pensamento feminista, aí sim, essas mulheres estiveram presentes ao longo, desde a história colonial do Espírito Santo até a história do tempo presente, né? E essa interação continua cada vez mais representativa,
as mulheres, principalmente mulheres jovens, estão tomando a frente desse debate público, discutindo o direito ao corpo, né, os direitos reprodutivos, debatendo e denunciando a violência sofrida pelas mulheres em diferentes espaços, seja no âmbito doméstico, seja dentro do espaço de trabalho. Então, a gente tem avançado muito, mas certamente eu acho que uma coisa relevante que esse projeto vai mostrar é que a gente tem muito ainda que avançar e que discutir, porque várias das demandas das mulheres do passado continuam sendo tema das mulheres atuais. Sem dúvidas, Lívia. E assim, a pandemia está sendo um desafio para todo mundo, né? Qual será o impacto para as mulheres, no seu ponto de vista? Enorme. A gente já tem a pandemia, está completando um ano aqui no Brasil, em que a gente está numa situação agora de agravamento desse período, né, dessa doença, colapso na saúde, e certamente as mulheres elas sofrem muito mais. E quando a gente fala das mulheres racializadas, mulheres negras, indígenas, camponesas, essas que estão em áreas, né, de subalternidade em relação ao trabalho, em relação ao corpo, em relação à sua existência, essas mulheres sofrem mais com a pandemia. Né? Não só isso, assim, são mulheres que vivem em situações precárias, né, em trabalhos informais, então a gente está vivendo uma época de bastante desemprego, inflação, e já existem estudos desenvolvendo essa ideia de que não só as mulheres negras são as que mais são afetadas, se tornam mais vulneráveis ao vírus e sofrem mais com a doença, né, chegando a óbito, quanto são elas que vão também enfrentar situações bastante dramáticas após esse período, quando a gente conseguir superar essa crise sanitária. Eu acho que também uma pesquisa importante que foi levantada em relação ao aumento da violência doméstica, ao aumento do feminicídio, do índice de assassinato de mulheres. Muito grande na pandemia. Então, assim, a gente tem, e esse é um retrato, claro, de uma sociedade que já vivia em crise em relação a esses aspectos. A gente teve, né, a gente tem a Delegacia das Mulheres, a gente tem políticas públicas como a Lei Maria da Penha, a gente tem uma militância feminista muito forte em relação à temática do feminicídio e a violência contra a mulher. Então, nesse período em que as pessoas tiveram que ficar mais tempo em casa, isso se tornou muito evidente, né? O impacto foi enorme em relação para as mulheres como um todo, para a sociedade em geral, para as mulheres como um todo e particularmente para as mulheres negras, pobres, periféricas. Diálogos no Tempo, Histórias de Mulheres Capixabas, é uma ação que integra o projeto Palco História e propõe um ciclo de debates que reúne passado que contribuíram para a formação do Estado do Espírito Santo, né, com mulheres do presente, para refletir sobre as transformações da sociedade capixaba e os desafios ainda vigentes no nosso cotidiano. A previsão do lançamento dos episódios será no começo de maio, né? Certo? Mais ou menos isso. E para acompanhar as notícias e atualizações do projeto, é só seguir o perfil @Palco História nas redes sociais. Certo, Lívia? Isso, eu convido todo mundo a entrar lá no perfil, a gente tem abastecido, colocado informações, dados e todas as notícias em relação ao projeto serão atualizadas por lá. Então acompanhe para vocês conhecerem os nomes das convidadas, e eu quero agradecer aqui também a equipe, a gente tem o Renan, que é o produtor e idealizador junto comigo, o Renan Amaral, a gente tem a Fran Matoso, que é atriz e também trabalha na área da produção, a gente tem a Muna Malek, que vai ser a mediadora comigo do projeto, e fora uma equipe imensa, trabalhando com som e edição, a gente está bem feliz com o projeto, a gente acha que vai render bastante. Que legal, Lívia. Eu te agradeço pela participação, muito obrigada, gente, e até a próxima. Obrigada, viu?